Sejam bem-vindos à nossa terceira aula do curso de lapidação do nosso mês de abril. Nós falamos na primeira aula sobre algumas dicas que vão facilitar vocês se nortearem aí nas indicações dos olhos, né? Então, quando a pessoa chega até você, como indicar, como ser certeiro, como ter clareza para eu conduzir da melhor maneira para você dentro do negócio e da pessoa que tá vindo, né? Como atender a necessidade dessa pessoa, sendo certeira dentro do teu negócio. Então, nós demos aí algumas dicas que facilitam bastante. Eu espero que vocês tenham feito a tarefinha de casa aí para poder dar essa clareza na mente de vocês. Na nossa segunda aula, a gente já falou como manter esse cliente, né? Porque não adianta nada você trazer o cliente e não dar o suporte necessário, não ensiná-lo a usar de forma correta, para que você tenha retenção dentro da sua organização, que é aquela recompra, né? Que é o seu cliente tornar a comprar o seu produto novamente, porque afinal de contas, a sua rede, ela sobrevive dessa recorrência. A sua rede, ela vai sobreviver dessa recompra. Não adianta ter uma rede grande, cheia de pessoas que não consomem. Seu salário vai ser zerado. Então, o que a gente tem que ter muita preocupação também é desse apoio pós compra do teu cliente. E hoje nós vamos falar como trazer esses clientes, porque eu vejo que a gente tem ainda alguns impasses, algumas dificuldades de como trazê-lo até você, e existem algumas maneiras que podem facilitar, não que vai enquadrar para a realidade de todas vocês, mas se você quer desenvolver o seu negócio e fazer com que ele cresça de uma forma exponencial, trazer muitas pessoas, se você conseguir fazer a maior quantidade de ações necessárias para isso, faça e você terá resultado. Se eu te der 10 opções, se você faz as 10 opções, é óbvio que você vai ter mais resultado de quem só se enquadra em 2 opções de trazer novos clientes. Mas o que a gente sempre diz para todas vocês é: a gente precisa compartilhar a saúde natural. E o que isso significa? Falar para todo mundo, independente de onde você está, independente do seu grau de intimidade com a pessoa, independente se você conhece, se não, falar para todo mundo. E esse falar para todo mundo vai abranger tanto o seu lado offline, que são as pessoas que às vezes você encontra na fila da escola, na fila do banco, quando você vai levar o seu filho para fazer alguma atividade, que você tá esperando terminar a atividade ali, que às vezes é uma hora morta do seu dia, tem uma outra mãe que senta do seu lado, que você pode ter uma hora ali conversando com ela sobre saúde natural. Então, é realmente trazer para você viver o produto, porque ao ponto que você começa a viver de forma insana esse produto, as pessoas em sua volta acabam, você começa a chamar a atenção. Então, você tá ali do lado de uma mãe, pingou, cheirou, já vai ressentir aquele cheiro, de você já ter uma abertura de conduzir uma conversa com essa pessoa, perguntar se ela já usa óleo essencial e tudo mais. E o online é a questão das redes sociais mesmo. Eu sei que inúmeros de vocês não têm afinidade com os vídeos e tudo, e ninguém começa pronto, gente. Ninguém chega já assim, dando show, a não ser que a pessoa venha de um desenvolvimento pessoal de uma outra empresa ou um outro mercado que a desenvolveu para isso, tá? Então, tudo tem um início e eu acredito muito nisso porque eu comecei do zero na rede social. Então, se hoje eu tenho a habilidade da fala, de conversar, vocês não sabem como foram os primeiros vídeos. Gente, assim, eu falo, nossa, as pessoas compravam de pena, porque não tinha nem condições uma pessoa daquela querer vender alguma coisa. Era assim, caótico. Nossa, assim, afeição, completamente sem habilidade de fala, mas enfim. Eu dei o pontapé e hoje eu consigo conduzir uma apresentação para qualquer quantidade de pessoas que vocês quiserem colocar para falar, gente, de verdade. Por quê? Porque eu me desenvolvi para isso. E aí, o que eu quero dizer para vocês é que no offline a gente vai fazer muito de uma forma massiva em ação de distribuição de amostras, de estar preocupado e realmente interessado em resolver problemas das pessoas. Então, eu parei muito de fazer aquela distribuição de amostra muito pequena. Eu acho que aquela amostra muito pequena, ela é uma amostra que ela
aparentemente ela te traz um sentimento de mesquinho, sabe? Assim, de pouco, de parece que você ficou com dó de dar um pouco do tratamento. As pessoas que não conhecem os óleos essenciais, elas não sabem que eles são tão eficazes que elas não precisam de tantas gotas. Então, quando você coloca ali pouquinhas gotas dentro de um frasco, às vezes de 1 ml, às vezes a pessoa até perde aquele frasco. E eu comecei a fazer de uma forma que tem dado muito certo, que é realmente entregar um tratamento que a pessoa me falou que às vezes ela queira. Então, eu de fato faço um tratamento e levo essa amostra de uma forma muito séria, porque aí eu coloco na minha agenda aqui, ó, qual é o dia que eu volto a falar com essa pessoa e eu faço acompanhamento massivo. A pessoa, ela compra, às vezes assim, tipo, de eu não parar de ligar pra ela, de eu não parar de chamar ela, ela fala assim, nossa, eu vou ter que comprar esse negócio, do tanto que essa mulher tá me enchendo o saco. Enfim, sejam massivas e sejam certeiras. Então, quando a pessoa te fala sobre inúmeras coisas que ela tem, vá pelo que é mais prático de você resolver. Então, é lógico que eu não vou fazer uma amostra, por exemplo, um tratamento, por exemplo, de emagrecimento, de mancha no rosto. Por quê? Porque são tratamentos que demoram, gente. Então, sejam claras e certeiras em relação ao que você vai tratar. Fala, olha, eu vou te dar um tratamento que vai ser um tratamento, você vai ver um resultado dentro de 2, 3 dias que você for usando. Você vai ver que você já vai dormir, você já vai ver que seu refluxo já vai melhorar, você vai ver que sua ansiedade já vai melhorar. Então, por exemplo, são 3 exemplos que eu já dei pra vocês, são exemplos que eu sei que resolve assim, ó, papum, usou, a gente tem um efeito do óleo. Então, tenham essas, sejam certas na hora de fazer essas indicações e façam em frascos que chamem a atenção de uma forma positiva, tá? Por quê? Porque eu não gosto de dar a impressão de que ficou parecendo que você não queria dar o tratamento no mesquinho mesmo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Os óleos que geralmente eu faço nas embalagens, que a gente mesmo usa dentro de casa e que elas acabam. Então, em vez de gastar com um frasco de vidro, eu faço a reciclagem. A gente faz a esterilização, né? Ferve e tudo mais. Com um óleo de banana que vocês compram na farmácia, vocês passam assim em volta e vocês conseguem tirar toda aquela cola da embalagem mesmo da doTERRA. Com uma impressorinha de mão que eu comprei na Calunga, da marca Brother, ela é uma impressorinha que você digita o que você quer. Eu digito essa nova etiqueta com a forma de uso e para que serve. Então, esse aqui, por exemplo, ó, para dar energia antes de você treinar. Uma gota sublingual e inalar 2 gotas. Então, você já entrega certinho o que a pessoa tem para fazer, para não ter desculpa de que, eu não sei o que era para fazer, fiquei perdido com a minha amostra. Feito isso, coloco aqui o tratamento que eu quero, não enche o frasco, tá? Então, esse vidro, ele vai mesmo me dar um suporte em relação a de não deixar mesmo com aquela coisa de amostrinha, e sim de um tratamento, mas não precisa encher ele por completo, não. Ele vem no máximo aqui na margem aqui do nosso adesivo, tá? O que eu geralmente compro em casas de embalagem, realmente, são as tampas, porque elas vão vir com lacre. Então, quando você tampa essa embalagem aqui, ela vai dar o crack do lacre. E aí, na hora que a pessoa abrir, ela vai ver que ela é a primeira pessoa que tá abrindo aquele frasco que você fez pra ela. Então, vai dar um profissionalismo no seu atendimento e vai dar mesmo um profissionalismo levado pro lado da... como é que se diz? Da higiene mesmo, né? Então, ela sabe que ela é a primeira pessoa a tá mexendo ali, além de você, né? E aí, eu faço um saquinho para poder dar essa amostra, um saquinho de tecido cru, que eu acho que fica mais viável aí dentro do que a gente trabalha, né? Mais coisa mais natural e tudo mais, sem tanta informação, com a minha logomarca e com o meu nome. Dentro desse saquinho, vai aquele folhetinho que eu já falei para vocês solicitarem nos grupos de WhatsApp. Esse folhetinho fala sobre os 12 óleos, então eu dobro, coloco aqui dentro, até para dar uma sustentação no saquinho, coloco a minha amostra. Se eu tiver saquinho bolha, eu coloco no saquinho bolha e mando pro meu cliente. Então, você mandar o tratamento dessa forma é muito diferente do que você dar 1 ml
de forma aleatória, sem muita informação e tudo mais. Isso aqui mostra que esse é o seu trabalho, você tá fazendo de forma excelente, tá? Pra quem precisar de indicação do saquinho, quem faz pra mim é minha irmã mesmo, tá? Minha irmã, ela tem uma empresa que faz essas embalagens, então ela faz pra mim. Geralmente eu até mantenho uma frequência com ela dela me entregar 100 unidades por mês. Isso aí já vai medir a quantidade que eu tenho feito de amostras. Então, a minha meta é gastar essas 100 embalagens todo mês. É claro que dentro das minhas embalagens que eu faço de amostra, eu também faço algumas entregas de alguns óleos, principalmente, por exemplo, nesse mês que teve bogo. Então, eu coloco algumas coisas ali também de bogo. Enfim, essa é a parte offline. Então, façam de forma muito profissional. E façam, precisa ser feito o tempo inteiro. Então, ó, esse saco aqui, ó, que vem 10 embalagens, eu já coloco dentro da minha bolsa. Os frasquinhos abertos eu já deixo também dentro da minha bolsa. A impressora fica dentro do carro. Então, sempre onde eu paro, que eu tenho uma oportunidade de conversar com alguém, entender a necessidade daquela pessoa e conseguir fazer uma amostra pra ela, eu faço ali no meu momento mesmo ali com aquela pessoa. Não tem aquele negócio, então me passa o endereço, seu WhatsApp, depois eu te entrego. Não, sejam rápidas, ágeis, porque o que falta pra vocês muitas das vezes é a quantidade, né? É o volume que chega dessas pessoas pra vocês. Às vezes vocês estão entregando poucos tratamentos no mês. Estão entrando em contato com ninguém dos tratamentos que vocês estão entregando. Não adianta só entregar. Esse não é o trabalho eficiente. O trabalho eficiente é você entregar e acompanhar mesmo essa pessoa. Outra forma que eu acho incrível e que foi, assim, inclusive, uma das maneiras que me deram um suporte financeiro mesmo dentro do negócio, quando eu tava muito no início, quando eu tinha acabado de fechar o café, quando o meu marido, na época, não tinha como me ajudar financeiramente, eu precisei ficar por um tempo na minha família arcando com tudo. Então, assim, eu precisava fazer dinheiro muito rápido. Foram as amostras de alguns produtos prontos, tá? Esse produto aqui, ele é uma formulação nova que eu desenvolvi pra doTERRA e pra gente apresentar lá na viagem de Comandatuba. Então, esse é um desodorante roll-on, que inclusive eu tenho até que fazer novamente o meu, que tá assim, dá mais umas 2 usadas. E esse é o desodorante da formulação nova. Mas eu fiz por muito tempo o desodorante spray, que inclusive vocês podem continuar fazendo assim, lindamente, porque ele é muito fácil, prático de fazer. E eu cobrava por isso. Então, assim, quando eu chego e vou conversar com uma pessoa que às vezes ela nunca usou óleo essencial, às vezes tem algum bloqueio e tudo mais, eu oriento fazer a utilização de um produto pronto. Então, pode ser que ela não acredite nos óleos essenciais, mas que ela esteja precisando de um desodorante para dar suporte para, né, pro odor, que às vezes passou uma vida tentando algo e não conseguiu encontrar nada. Essa é a minha história, tá? Então, assim, quando eu cheguei pra doTERRA, primeiro, eu não acreditava em nada que era natural, eu não acreditava na eficácia dos óleos. Eu tinha uma sudorese muito fedida, então era algo que há 30 anos eu procurava um desodorante que me desse o suporte que eu esperava. E eu nunca tinha encontrado em desodorante nenhum. Então, quando me vieram com uma solução natural de óleo essencial, inicialmente eu não acreditei, mas eu paguei pra ver, porque era um problema que eu carregava há 30 anos e que eu tinha muito desejo de solucioná-lo. Então, daí que eu realmente abri o meu horizonte, porque eu fiquei indignada, literalmente, de como um produto natural estava resolvendo um problema que eu já tinha testado de tudo mais um pouco. Até Botox na axila, gente, eu já vinha fazendo, porque dizem que Botox era bom, mas mesmo assim eu não tinha o resultado que eu esperava com a sudorese, tá? Então, assim, o desodorante natural, ele foi libertador na minha vida. Marília, como que eu faço para precificar? No meu Instagram tem uma live que eu ensino vocês
a darem o valor e tudo mais. Mas, gente, isso eu acho que é tão iniciativa de vocês que, assim, vocês são profissionais, vocês são mulheres que estão decidindo fazer um novo negócio. Não espere que você vai abrir uma porta aqui, que você vai começar a comercializar algo e que o seu vizinho, ou às vezes seu concorrente do lado, vai entrar lá e te dar dicas. Então, procurem saber mais. E isso é uma coisa tão simples, sabe? E assim, eu vejo muitas perguntando coisas que é trabalho de vocês, sabe? Procurar, porque isso é o básico para vocês começarem a desenvolver o negócio. Então, se eu sei que eu paguei paguei R$ 91 no Rosemary. E se vocês não sabem, o Rosemary de 15 ml, nós temos 300 gotas dentro dele. Então, divide R$ 90 por 300 gotas. Você vai saber quanto vale cada gota, quanto você pagou por cada gota, né? Ah, eu usei tantas gotas no meu blend, então multiplica e você vai ter o valor do que você gastou de gotas, entendeu? Então, essas contas é interessante que vocês façam e vão atrás. Por quê? Porque cada mistura, ela vai ter uma quantidade de gotas, às vezes diferente. Às vezes você vai fazer um tratamento que eu não sei, que eu nunca fiz. Às vezes você vai fazer um tratamento de ansiedade que eu quase não comercializo. Eu comercializo muito, eu tenho 3 produtos muito fortes. E eu não abro muito o leque para não confundir muito a minha audiência e trabalhar mais certeiramente e pegar um público mais nichado, que é o desodorante, a água de lençol sonífera, tanto para criança quanto para adulto. E qual que é o outro, gente, que eu faço? Olha, minha cabeça. O de cabelo. O blend para queda de cabelo. Então, esses são 3 produtos que eu trabalho forte. E vamos supor, deu de custo aqui pra mim R$ 10. Gente, eu vendo um desodorante, não o Rolon, tá? Porque o Rolon ele é um pouco mais caro. Mas eu vendo um desodorante spray de 30, 40 ml por R$ 45 facilmente. E eu vendo essa opção pra vocês, porque eu entendo que inicialmente, tanto vocês quanto as pessoas que vocês vão começar a falar um pouco sobre os óleos, vão ter um pouco de impasse em relação ao preço. Então, eu faço essa versão um pouco mais palpável, mais real, de R$ 45, tá? Agora, pra minha clientela, eu não faço menos de R$ 85, eu só faço de 100, 110 ml, e eu faço um por 85 e 2 por 140, se eu não me engano. Então, a maioria das pessoas pegam por 140, porque um frasco de 110 ml, ele vai durar por volta de 3 meses de desodorante. Então, eu vendo o prazo que a pessoa vai tratar, e eu vendo por um preço que vai ser viável para eu poder parar o meu tempo e fazer aquilo. Então, hoje, quase eu não faço essa comercialização. Eu não tenho isso muito forte dentro do meu público, porque eu foco o meu tempo 100% em trazer novas pessoas para consumir e para fazer negócio comigo. Então, eu percebo que isso é o que me dá mais dinheiro e menos trabalho. Porque eu já faço o online de forma muito natural, sempre, né? Desde 2015 que eu faço, 8 anos que eu tô na internet. Então, isso é uma coisa que eu faço diariamente e já se tornou rotina. É normal pra mim ter o hábito de fazer isso. Agora, vamos pra parte online, né? Inclusive, é um bônus dessa aula de hoje, porque essa parte online é uma parte que 99% de vocês não fazem. E é uma parte onde vocês conseguem trazer pessoas que vocês nunca teriam contato presencialmente. Porque vai chegar um momento, gente, que você não vai cadastrar a quantidade de pessoas presencial como você cadastrava quando você entrou. Ou se você entrou e até hoje não conseguiu engatar a quantidade de pessoas, tá faltando tanto trabalho offline quanto trabalho online. Quando eu falo isso, eu falo de constância, tá? Eu falo de você fazer isso com uma seriedade e com um compromisso inegociável, tá? Não é algo que você vai fazer, se der tempo no meu dia eu vou fazer. Não é. Você tem que organizar o seu dia e você tem que organizar um tempo para você se dedicar à terra. Se você tá levando o teu negócio dessa forma, eu vou fazer quando der, quando der você vai receber também.
você não vai ter renda extra, você não vai ter renda residual, você não vai ter renda extraordinária. É sobre isso, tá? Então, levem isso com mais seriedade e levem isso com uma certeza de que isto aqui é um trabalho que ele tem perspectiva de futuro, que é diferente do que muitas de vocês têm feito no mercado convencional de trabalho. A única certeza que vocês têm lá é que vocês não vão ganhar mais do que a chefe de vocês, do que o chefe de vocês. Ali vocês trabalham para enriquecer o chefe de vocês e ali vocês trocam hora por dinheiro. Então, o prazo que vocês dormem, vocês não conseguem produzir mais. E vai chegar um momento que você vai precisar dormir, porque você é humana, você não é um robô. Então, tem que pensar em relação a isso. Eu quero compartilhar com vocês aqui uma estratégia que eu tenho feito, que é o tráfego pago. Eu fiz tráfego pago na época da Doida por Batom, mas quem fazia não era eu, então era o Fábio que fazia. Então, assim, eu tava muito por fora, como a gente tinha um trabalho em parceria, né? Eu fazia mais a parte de ação mesmo e ele fazia a parte do administrativo. E eu acabei que eu não aprendi nada sobre isso naquela época, um erro fatal, porque agora eu precisei fazer e eu não, de fato, eu não sei fazer isso sozinha. Então, eu contratei uma pessoa que fizesse isso pra mim. E foi assim, nós fechamos uma parceria não, né? Quem dera fosse parceria. Nós fechamos como se diz, ele vai fazer pra mim durante 3 meses, né? E esses 3 meses, o que ele falou pra mim? Marília, o primeiro mês a gente vai só postar no teu Instagram. Então, a gente vai preparar a casa para quando a gente começar a impulsionar as nossas postagens, quando a pessoa chegar no seu Instagram, ela vê que você trabalha com doTERRA, ela vê que você vive, respira, acorda, dorme falando de óleo essencial, e ela vê mais ou menos como que é a sua rotina ali, como que é o seu viver. Façam vídeos curtos, vídeos pontuais, saiba com quem você quer atrair. No meu caso, eu falei pra ele, olha, eu quero atrair exclusivamente pessoas que querem fazer um negócio comigo. Então, o meu conteúdo, ele é mais voltado para isso. Mas se você acreditar que você tem que dar uma mesclada ou que você tem que focar mais no produto nesse primeiro momento, fique à vontade, tá? Então, foi o que eu fiz. A gente focou o conteúdo mesmo firme ali em relação a negócio mesmo. E todas as vezes que eu fazia um conteúdo, eu marcava os grandes líderes da doTERRA, eu marcava várias de vocês e eu contava com a curtida, eu contava com os comentários. Hoje eu vejo, depois que eu comecei a fazer esse tráfego pago, eu vejo assim, o quanto é importante quando uma pessoa que a gente conhece faz uma publicação e o quanto é importante o nosso comentário, porque aquilo ajuda a impulsionar, aquilo ajuda a chegar em outras pessoas. E eu via que em várias vezes, às vezes eu via, achava conteúdo legal, às vezes só curtia, às vezes não comentava, às vezes só comentava e não curtia. Então, eu comecei a até encarar as postagens de vocês de uma forma muito mais respeitosa, sabe? De realmente fazer um trabalho em conjunto com vocês. E quando, às vezes, eu não tinha, às vezes, um comentário ou uma coisa que eu gostaria de ter, uma quantidade que eu gostaria de ter para esse conteúdo ser disseminado de uma forma maior, eu ia nos grupos e falava, gente, vocês podem me ajudar? Quantas vezes eu fiz isso? Vocês que já participam dos grupos há algum tempo, sabem que eu fiz isso por várias vezes. Então, eu falava assim, gente, vocês podem ir lá nesse conteúdo e comentar? Eu já cheguei nos grandes líderes, Rodrigo Andrade, no Eliezer, no Elier, no Gerosni, na Ariadna, em todos eles, e fui no direct e perguntei, olha, eu fiz essa postagem, tem como você ir lá e dar um depoimento, tipo, seu? É claro que alguns não me responderam, outros já me responderam, outros foram lá e comentaram. Então, quando uma pessoa que às vezes tá te namorando ali na internet, tá vendo que você tá vivendo aquilo, começa a entrar no seu conteúdo, ver que é um conteúdo comentado, ver que é um conteúdo que outros líderes que já têm grandes resultados dentro da empresa já estão comentando, já estão falando, é outro nível de seriedade, como que é a palavra?
autoridade mesmo, você vai criando uma autoridade. E foi tão incrível isso que nessa viagem de Comandatuba, vários deles mandaram mensagem, achei incrível como você faz. Você faz a postagem e vai lá na gente, tipo assim, tem como você me dar uma moral lá? Tem como você me dar um like lá e tal? Você pede isso, é algo que é, tipo assim, de uma humildade você fazer um negócio desse, porque as pessoas pensam assim, eu não vou falar isso porque o cara é foda, o cara já tem lá, ganha lá um cheque da Doterra lá de 2 milhões e eu ainda nem tenho esse resultado, eu vou ter a audácia de chegar lá e pedir pro cara comentar meu conteúdo, eu não sou ninguém perto desse cara. Gente, o que eu mais entendo é que Doterra não é sobre o maior cheque. Doterra é sobre pessoas. E quando lá em Comandatuba eu fiz conexão com todos eles nessa viagem, tirei umas fotos e tudo mais, fui malhar com o Eliezer, conversei com a Daisy. Então, assim, fiquei muito tempo muito íntima do Rubinho, mais a Dodinha, que a gente ainda mantém super conversa. Então, assim, quando eu comecei a conversar com eles, eles me expressaram coisas que eles viam no meu Instagram e que eles admiravam em mim. E eu falava, gente, como assim? Quando eu vejo hoje o Eliezer curtindo, mandando comentário direct, eu falo, não é até impossível. Então, isso quer dizer o quê? Eu estou criando uma autoridade. Essa autoridade, ela só vai ser criada quando vocês começarem a movimentar o online de vocês. E para isso, para que essa casa esteja pronta desse jeito que eu tô falando pra vocês precisam trabalhar em cima disso. Então, eu coloquei, há um mês atrás, quando eu fechei com o rapaz do tráfego, nós colocamos, né, ele me pediu pra que eu tivesse o compromisso de postar um vídeo todos os dias. E que eu não ficasse apenas nos stories, porque era o que eu fazia. E ele falou que esse vídeo tinha que ser rápido todos os dias. Então, vocês podem olhar e até ter como inspiração nos últimos vídeos que eu postei, o quanto foi sucinto e certeiro em determinados assuntos, destinado ao público que eu queria, que era pessoas que eram para o negócio, né? Então, às vezes você vai ver um vídeo de uma pessoa que você admira muito e você vai ver que esse vídeo lá tem 30 minutos. Anota lá 10 tópicos que você achou massa e discorra 30 segundos, 1 minuto sobre ele e faça os vídeos de vocês postados no Instagram de vocês. Peça a audiência dentro dos grupos que a gente tem. Gente, me dá uma moral lá, eu tô tentando dar uma engajada no meu Instagram. Vamos fazer um mutirão aqui, vamos engajar todo mundo e não sei o que. Então, isso é muito valioso. Feito isso, depois de um mês, e isso assim, eu investindo um mês, eu fiz um investimento para ele de R$1.000, que era o que eu estava pagando, que inclusive é o valor que ele vai manter para todas vocês, tá? Então, e a vantagem dele é que ele passa o que você tem que falar nos vídeos, por exemplo, de copy, né? Que a copy é o texto que a gente fala para atrair a pessoa, para ela clicar ali e entrar em contato com você. Então, eu achei interessante que o Lucas me passou certinho o que eu tinha que falar. Que geralmente eu acho que é o problema que vocês têm quando vocês vão fazer um impulsionamento e tudo mais. Porque, primeiro, a gente não sabe fazer impulsionamento, então tem que contratar uma pessoa que faça isso. Essa pessoa que faz isso, ela só faz impulsionamento, ela não faz o texto que você tem que falar. Então, o texto que você tem que falar é um outro profissional. Você gastaria aí mais uns R$500 para essa pessoa. E se você ainda é daquelas que gosta de editar vídeo e tudo mais, você ainda tem que contratar uma pessoa para fazer essa edição de vídeo. Então, eu faço muito caseiro, de uma forma muito simples, gente. Não é a minha pegada esse perfeccionismo, nunca foi, desde a época da Doida por Batom. Então, eu coloco o celular aqui, coloco no máximo um filtro do Instagram, faço o que ele pede pra falar do meu jeito, com as minhas palavras, nesse jeitão que vocês já conhecem há muito tempo. E mando pro Instagram e ele faz a parte que é a parte dele, né? Que é a parte de impulsionar essa postagem. E aí, além da gente fazer um investimento nele, que é no rapaz do tráfego, vocês têm que fazer um investimento para o impulsionamento, que é para a conta do Facebook Ads, que é o que faz os impulsionamentos e chegam em pessoas com características que você já conversou com o seu gestor de tráfego e
pontuou que são pessoas que você quer que chegue até você. Ah, então eu quero que chegue mulheres de 35 a 50 anos, que sejam de classe A ou que sejam de classe AB, que já tenham interesse em coisas naturais, que já tenham clicado em relação a alguma coisa de doTERRA, que já usa óleo essencial ou que nunca usou óleo essencial e que quer conhecer. Então, você vai fazer o perfil da persona que você quer que chegue até você. E aí, ele vai fazer todo esse trabalho, vai jogar para você ali dentro das coisas que ele faz, que eu não sei dizer muito bem, que é da parte dele, e vai começar a chegar pessoas no seu WhatsApp que você nunca teria contato, às vezes pessoas de outro país, de outra cidade, de outro estado. Eu sempre gosto de limitar o espaço, né? Então, eu coloco geralmente Goiânia, Aparecida, Senador Canedo, cidades satélites mais próximas de Goiânia, para que eu possa, às vezes, ter a oportunidade de marcar um encontro presencial com essas pessoas no decorrer da minha conversa com elas. Então, o que eu quero deixar aqui para vocês hoje é quem quiser o contato do gestor de tráfego, gente, olha, precisa fazer. Precisa fazer. Eu não vou falar para vocês e nem garantir para vocês grandes resultados. Por quê? Porque isso vai depender muito de como você vai lidar com os criativos que você vai fazer, qual é a persona que você vai traçar para o seu negócio e tudo mais. Então, a sua persona, ela é diferente da minha, que é diferente das outras pessoas. Então, ele é o mesmo gestor de tráfego da Andrea, da Mami Natureba, que tá dando super certo. Ele me mostrou alguns resultados dela. Então, assim, gente, realmente, eu quero muito que vocês invistam em tráfego. E quanto mais investir, mais vai chegar conteúdo para as pessoas. Então, eu comecei a investir com ele o mínimo. E agora eu já estou pensando em colocar um pouco mais de dinheiro. Por quê? Porque já está chegando mais pessoas, a rede já vai crescendo um pouco mais, eu já vou tendo condições financeiras de fazer algo a mais pro meu negócio. Então, eu quero que vocês invistam 10 mil reais de tráfego, 20 mil, 30 mil, porque se você, no dia que você estiver investindo 30 mil reais em tráfego, é porque tá chegando 500 para você de volta, porque tá chegando 200, 400, entendeu? Então, quanto mais investir, mais chega. E é essa mentalidade que a gente tem que abrir. Então, ó, no final desse vídeo, vão para os grupos de suporte, peçam o contato da sacola, peçam o contato da impressora de mão, contato das embalagens, o contato do gestor de tráfego, que é o Lucas, que ele é um amor, ele senta com vocês, explica, faz tudo como deve ser feito, mas não negligenciem o online, tá? Você não precisa ser perfeita no online, você precisa começar, tá? Quanto mais você vai fazendo, mais você vai ficando habilidosa, experiente. Não esperem perfeição, porque no dia que vocês começarem algo na vida de vocês perfeito, é porque vocês começaram tarde, tá? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus, até a semana que vem, e eu espero muito ter somado na vida de vocês. Eu amo muito a vida de vocês, um beijo, até mais.